apenas uma parte. Então, quando eu pergunto para o sujeito, por que você tem facilidade de suar? Não, tem muita dificuldade de suar. Se você tem dificuldade de suar, significa que você tem deficiência de iodo. Você tem deficiência de iodo, provavelmente porque você tem lesão no symporter. Nós temos 60 symporters no corpo. E o symporter é que faz o iodo entrar na célula num gradiente de 20 a 40 vezes. E se o seu symporter está lesado, o iodo não entra na célula. E se o iodo não entra na célula, se a célula da pele não tem iodo, você não consegue suar. Então eu tenho que começar com o suor e crescer sistemicamente e mostrar onde é que está o problema. O problema está no symporter, que é o sistema da famosa bomba sódio-potássio. Existe uma bomba chamada sódio e iodo, que é o symporter, o NIS, Natrium Iodo Symporter, que é a bomba sódio e iodo, que entra 2 sódios e 1 iodo, que ela lesa com facilidade no mundo moderno. Então a pessoa acaba tendo uma deficiência de iodo intracelular. Aí começa do suor, termina lá na tireoide. É um processo sistêmico. Quando você começar a raciocinar na medicina com processos sistêmicos, aí você começa a entender tudo. Quando você só estuda os detalhes, você tem uma coxa de retalhos que não resolve nada. Então, muito mais importante que eu estou falando aqui é o modelo que nós estamos criando. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Esse peixe está doente. Eu primeiro tenho que ver a água onde ele está. O que adianta eu tratar do peixe se a água está contaminada? O que adianta eu tratar da célula se o intestino está doente? Que é o terreno. O que é o terreno biológico? É o terreno onde a célula está. Se eu tenho um problema com a água contaminada, eu não tenho remédio que vai curar esse peixe, poxa. A célula, querida, é o final da linha. Não é o início da patologia. É o final da patologia. O peixe ficou doente porque a água contaminou. Então, como é que na nutrição eu mudo o interstício? Eu mudo antes de chegar na célula, para quando eu chegar na célula, eu chegar com uma água limpa. Estou fazendo uma metáfora. Então, se essa água está contaminada, e o organismo é um aquário ambulante, 60%, 70% do nosso corpo, peso, quando você sobe na balança, é água. Na doença, a célula está no começo. Não está no começo, mas no fim do processo patológico, lá em Ribeiro. Isso aqui você vai ter que guardar. Aí você está começando a pensar sistemicamente. Ela está no final do processo, e não no começo do processo. Eu não posso tratar a célula. Primeiro eu tenho que trocar a água do aquário. Por isso que eu tenho que trabalhar com vocês com composição hídrica. Não adianta eu dar um curso de nutrição para vocês e não conversar de água. Porque a célula está dentro de um aquário ambulante. Qual o maior componente do corpo? Água. Engraçado, a gente não estuda na faculdade de medicina. O maior componente do corpo, que é onde todas as células estão, o médico não entende nada. Conversa com qualquer colega seu sobre água, ninguém entende nada, zero. Amanhã nós vamos estudar água. Você vai ver a diferença que faz. Existem hospitais em Tóquio, no Japão, onde o único remédio que se usa é água. Eles curam pacientes de doenças crônicas só com água. Vocês vão entender que tipo de água que é. Tá? Muito bem. Fermo, non si agiti, ti do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio.